Da aceitação e renúncia da herança. Aceita a herança, torna-se definitiva sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Não exprimem a aceitação da herança os atos oficiosos, como o funeral. Não exprimem a aceitação da herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais cordeiros. Não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais cordeiros. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após a aberta sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de haver por aceita. 1807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após a aberta sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de haver a herança por aceita. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. O herdeiro a quem se testarem legados poderá aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-as repudiá-los. O herdeiro a quem se testarem legados poderá aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a repudiá-los. O herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário sob títulos sucessórios diversos pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Então, falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Os chamados à sucessão do herdeiro do falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Então, os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros na mesma classe. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe, e sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe, e sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio e por cabeça. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. São irrevogáveis os atos de aceitação ou renúncia da herança. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. A habilitação dos credores fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros.